Deputado Rubens Pereira Júnior, muito boa noite. Boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos que fazem o programa Contraponto. Para mim é um enorme prazer estar aqui de volta à Rádio Timbira, falando um pouquinho dos bastidores de Brasília, as impressões sobre esse momento eleitoral do Maranhão, as ações administrativas do governo Flávio Dino. Estou à disposição. Deputado, inicialmente a gente queria tratar com o senhor a respeito dessa notícia ruim aí para os brasileiros, que é mais esse aumento dos combustíveis anunciado para amanhã. E o Senado, inclusive, hoje aprovou um projeto aí de autoria do senador Rogério Carvalho, que cria aí um programa de estabilização do preço do petróleo e de derivados do Brasil. E eu estava vendo aqui nas redes sociais o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, aqui, num tom de indignação, né, com a insensibilidade da Petrobras. O que o senhor poderia dizer a respeito dessa questão dos combustíveis aqui no nosso país, deputado? A primeira coisa, a gente tem que saber para que serve a Petrobras. A Petrobras, criada lá atrás, acho que no governo Getúlio Vargas, com o objetivo de transformar o Brasil autossustentável no petróleo. Afinal de contas, é a principal fonte de energia, move o nosso transporte, várias cadeias produtivas a partir do petróleo. Então, foi criada uma empresa para ser a maior e mais forte, para garantir a sustentabilidade. Até o governo Lula e Dilma, a Petrobras tinha um plano de expansão muito grande, com o objetivo de nos blindar do mercado internacional. Minimamente, tu não consegue blindar absolutamente, mas minimamente. No governo Temer e no governo Bolsonaro, mudou a lógica da Petrobras. Hoje, a Petrobras está muito mais preocupada em ter dividendos, em ter lucros e dividir para os seus acionistas. Isso seria bonito se a Petrobras fosse exclusivamente brasileira, mas ela não é. A Petrobras tem ações na bolsa. A maior parte dessas ações, uma boa parte dessas ações são de estrangeiros que atuam aqui no nosso mercado, especulando apenas. Neste ano, a Petrobras pagou o maior dividendo de todos os tempos. Então ela poderia diminuir seu lucro para o benefício chegar na população. E ela controlar o preço do combustível e o preço do gás de cozinha. Afinal de contas, ela é uma empresa pública. Por isso que eu estou dizendo que a grande discussão é sobre qual o papel da Petrobras no Brasil. A gente tinha a BR Distribuidora, que era pública, e ela também foi privatizada. E qual é a consequência disso tudo? Quem está privatizado atrás de lucro, consequentemente, vai ter o aumento do preço e vai ter essa vinculação ao dólar. Começa a guerra lá na Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos dizem, eu não vou mais comprar petróleo da Rússia. O que é que acontece? O preço do petróleo sobe no mundo. Sobe no mundo, vai subir no Brasil, porque o Brasil não está preparado por isso, por mais que nós produzamos bastante petróleo. Então, a discussão deveria ser qual é o papel da Petrobras. Para mim, a Petrobras deve ser uma empresa pública a serviço da população. Não é o que acontece no governo Bolsonaro, é a tese que defendia a presidente Lula. O senhor se desfiliou do PCdoB, mas sem dar a menor pista para que lado, para qual partido tenderia a se filiar. O senhor já com essa semana, já faz uma semana de que o senhor tomou essa decisão, que fez esse anúncio, o senhor já tem em mente para qual partido o senhor deva transferir sua filiação? Jorge, eu ainda não tenho decisão sobre o assunto. Quando eu tiver, eu vou tratar ela com publicidade, com transparência, como eu sempre fiz. O PCdoB eu tive um bom casamento, que durou 13 anos. Eu não tenho o que falar dessa relação, foi muito boa, especialmente o apoio que o PCdoB me deu quando eu fui líder da oposição na Assembleia, nos 2 mandatos de deputado federal e na eleição de prefeito de São Luís. Então eu sou muito grato, a palavra é gratidão. Mas chegou um novo momento, algumas incertezas políticas, o quadro estadual fez com que eu mudasse de partido sem mudar de lado. Eu condiciono essa filiação ao meu novo partido à permissão de apoiar 3 pré-candidaturas. A primeira é a de Flávio Dino para senador. Não faz sentido eu apoiar outro senador e estar em um partido que não apoia a pré-candidatura do Flávio Dino. Afinal de contas, eu e o Flávio sempre estivemos juntos. A segunda é o apoio à pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, que é pré-candidato a governador, apoiado por Flávio Dino. E a terceira é a permissão para que eu possa fazer campanha para presidente ao presidente Lula. Afinal de contas, eu apoio o Lula desde sempre. Então não faz sentido, porque eu mudei de partido, mudar a camisa, mudar a torcida,
mudar de lado, não. Então, esses três são os parâmetros que fazem com que eu ainda não tenha essa definição. Tenho convites vermelhos, tenho convites azuis. Hoje à tarde eu recebi outro convite. Então, isso faz parte do processo democrático. Acho que dentro de, no máximo, 10 dias, eu terei uma definição e, sem dúvida alguma, informo a todos vocês. Deputado Rubens Júnior, entre esses convites vermelhos e azuis, estaria aí a volta para, uma vez que foi consolidada, né, confirmada a federação, teria possibilidade de retorno para a federação composta por PT, PCdoB e PV. Os azuis poderiam ser o PP e de repente poderia ter aí também PP e União Brasil, né, que de repente pode ser aí os azuis. E o PSDB também poderia ser um desses caminhos aí que o senhor poderia tomar? Robson, tu está aí certo. Todos esses partidos, em algum momento, eu dialoguei. Lógico que tem aqueles que eu tenho mais próximo. Faltou tu comentar o PSB, que é o partido do próprio governador Flávio Dino e do vice-governador Carlos Brandão, que irá se filiar, também é uma possibilidade. Tem período que um está mais quente e o outro está mais frio. E aí eu me lembro de uma música de Flávio José, cantor nordestino de forró, que ele diz assim: amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, se aveste não, vai ter saída boa para todo mundo, vou manter minha coerência, vou manter o apoio a essas pré-candidaturas, e isso a gente define nos próximos dias. Deputado, falando em coerência, o senhor, essa semana, fez um pronunciamento, né, defendendo mais uma vez, né, a gestão Flávio Dino e ratificando seu apoio aí ao governador. Lógico que, naturalmente, que o senhor fez parte do governo, conhece bem, está junto com o governador desde o início aí do ingresso dele na carreira política. O senhor está qualificado, né, para fazer essas observações, né, ressaltar a importância do que foi o governo Flávio Dino, né? E eu posso falar sobre isso por alguns motivos. Primeiro, que eu conheço bem o governo Flávio Dino. Eu fui secretário 2 vezes, de 2 pastas diferentes. Segundo, que eu conheço bem o Maranhão. Eu percorro o Maranhão todo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou incansável. Eu rodo e rodo bastante. Mas o terceiro motivo que me fez falar é porque eu estou vendo o que os outros deputados estão falando no Brasil. E ninguém tem uma agenda de inauguração e obras no Brasil inteiro como o Flávio Dino tem. Tu pode não gostar do Flávio Dino. É um direito seu, vai lá. Cada um gosta, não gosta. Mas tem que admitir que o governador Flávio Dino tem um volume de obras como a gente nunca viu no nosso estado. Vamos pegar aqui 3 áreas rapidamente. Segurança alimentar, comida na mesa, certo? Restaurante popular. Quando o Flávio Dino assumiu, só tinha em São Luís. Acho que era 4 ou 5. Hoje já são 78. A maior rede do Brasil inteira. E aumentando. Até o final do governo, o Flávio Dino ainda vai inaugurar outros restaurantes populares. Saúde. O Maranhão foi o estado que melhor combateu a pandemia. Nós perdemos muitas vidas, sim. É uma doença muito dolorida, sim. Mas ainda assim o Maranhão é o estado que menos morreu gente por habitante, a menor letalidade. Graças à ampliação da rede. Hoje nós temos hospitais em todas as regiões. Terceiro, saúde, por exemplo. A nota do IDEB só aumenta. Tem um programa Escola Digna para construir e reformar escolas, que é um exemplo para o Brasil. E isso tudo é que merece ser registrado na Câmara. E tem coisas que eu dou muito valor, independente de ação administrativa. Sabe o que é? O Flávio Dino vai se afastar do governo, porque ele é pré-candidato ao Senado e a lei exige isso. E tu sabe para onde ele vai no mês de abril? Para a sala de aula na Universidade Federal do Maranhão. Por quê? Porque ele é professor. E é bom quando a gente não tem políticos profissionais e quando a gente tem um professor que é governador do estado. Porque tem outra sensibilidade. E isso tu não vê no Brasil inteiro. Por isso que eu registrei lá em Brasília, por isso que eu faço questão de destacar aqui essa alegria de ter um governador saindo do Palácio dos Leões para a sala de aula. Então é um político como esse que o Maranhão precisa e que o Brasil também precisa bastante. Esse deputado, o Maranhão sempre foi administrado, com exceção do governador Jacques Sulago, por políticos muito
chegado a patrimonialismo. E nós tivemos no governo Flávio de Jacques e governo do Flávio Dino, talvez os dois únicos que não se preocuparam em ampliar ou crescer seu patrimônio, até porque não faz parte da sua filosofia de vida. Você acha que essa série de adesões que o vice-governador vem tendo nos últimos dias, inclusive de partidos que não fazem parte, já que são dissidentes, que não fazem parte da base do governo, de declarar apoio a Brandão, tem a ver com esse negócio de manter essa pegada, de manter no comando do Estado um político, como esse, assim, não digo nem um político, mas pelo menos assim um dirigente, um líder que veja de fato as prioridades do Estado e não as suas e de algumas famílias do Estado? Sem dúvida alguma, isso tem que ser levado em consideração. Hoje, quem dirige o futuro político do Maranhão é o governador Flávio Dino. Ele vai entregar para alguém da sua confiança. Alguém que ele sabe que vai continuar trabalhando e trabalhando muito para o povo. O Flávio já disse, ele quer que o próximo governador faça mais coisas do que ele. Porque vai pegar um Estado organizado, arrumado, a casa está arrumada, os programas estão em andamento. A gente não quer que o governo pare, ainda mais depois de uma pandemia. E essa tranquilidade o Flávio Dino tem justamente pelas atribuições, pelos atributos do vice-governador Carlos Brandão, que é um vice honesto, leal, íntegro, que conhece o governo todo, conhece todos os programas, tem experiência administrativa, já foi deputado federal 2 vezes, portanto conhece Brasília também, está com a ficha limpa, mesmo tendo 20 anos de vida pública, ele está com a ficha limpa. Isso é uma coisa muito difícil de você ver nos dias de hoje. Alguém com tanto tempo na política e com a ficha limpa. Isso tudo pesou a favor do Carlos Brandão para ele ser o escolhido pelo Flávio Dino. Mas não foi apenas isso. Hoje, o vice-governador Carlos Brandão é o pré-candidato que tem o apoio da maioria dos prefeitos, da maioria dos deputados estaduais, da maioria dos partidos políticos e, consequentemente, daqui a pouco terá o apoio da maioria da sociedade. Mas o mais importante não é apenas ter o apoio dos políticos, é ter a certeza que as boas ações do governador Flávio Dino vão continuar no próximo mandato. Deputado Rubens Pereira Júnior, as pesquisas têm apontado aí um crescimento do vice-governador Carlos Brandão nessa pré-candidatura ao governo do Estado, mas também aparecem ali outras candidaturas crescendo, inclusive do campo bolsonarista. Qual a sua impressão em um eventual segundo turno? Há possibilidade, na sua concepção, de que isto, em havendo, se daria entre a pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão e um pré-candidato outro mais alinhado ao campo bolsonarista? Essa polarização em nível nacional, ela tenderia a se reproduzir aqui no Maranhão também? É possível. Como grupo político no Maranhão, para mim, na minha humilde avaliação, eu não sou dono da verdade, cada um tem a sua, eu vejo 3 grupos políticos sólidos no Maranhão. Um é o do governador Flávio Dino. Ele é a maior liderança popular e política do nosso estado. Por isso que ele lidera no Senado, por isso que o seu candidato hoje já empata na intenção de voto, mesmo ainda sendo desconhecido, e vai crescer à medida que se tornar conhecido. O segundo grupo político é o Grupo Sarney. Qualquer pesquisa que a Rosiana participe, ela aparece bem pontuada. Porque é uma liderança política. Tu pode gostar ou não gostar dela. Eu sempre fiz oposição a ela. Especialmente nos meus mandatos. Mas tu tem que reconhecer que ela é uma liderança política. Qualquer pesquisa, ela tem 20, 25% de intenção de voto. Qual é o terceiro grupo político no Maranhão? É o grupo do Bolsonaro. Tu pode não gostar do Bolsonaro, eu sou oposição ao Bolsonaro, mas ele tem o eleitorado dele consolidado. Aí alguém pode perguntar, e o eleitorado do Lula? No Maranhão, o eleitorado do Lula se confunde com o eleitorado do Flávio Dino, porque são dois que sempre estiveram juntos, sempre. Então eu acredito que, como o Grupo Sarney não irá participar dessa eleição de forma majoritária, a Rosiana já disse que ela é candidata federal, sem dúvida alguma, se houver segundo turno, que eu não sei ainda se haverá, será entre um candidato do campo Flávio Dino e possivelmente um candidato do campo bolsonarista. Os outros pré-candidatos ainda tem que dizer de que campo são. Porque até ontem eles eram no grupo do Flávio Dino. Como é que o eleitor vai ver que alguém que foi eleito junto com o Flávio agora está contra o Flávio?
Vai ter que explicar. Ele, o quê? Ele não gosta do governo Flávio Dino? Ele diverge? Ele é contra? Eu não entendo. Então, ao meu ver, o maior grupo político é justamente esse que tem Flávio Dino, Lula. O segundo seria o do grupo Sarney, que não vai participar hoje dessa eleição. Hoje é uma pauta que não está na sociedade, esse negócio de Sarney e anti-Sarney. Já esteve, especialmente na eleição de 2006 e 2014. E o terceiro é o grupo do bolsonarismo. Então, eu não acredito muito em candidatura fora desses 3 núcleos políticos do nosso Estado. Com um detalhe, o Flávio Dino, até o mês de janeiro, ele era o árbitro dessa discussão. Ele era o juiz. Ele estava dizendo assim, ó, tentem ser candidato quem quiser. Quando chegou em janeiro, ele disse o pré-candidato que mais cumpriu os critérios de conhecimento do governo, de agregação política, de bom desempenho em pesquisa, foi o Brandão. Um ou outro divergiu, a minoria, a menor parte, teve uma defecção no nosso grupo. Só que agora, o Flávio deixa de ser juiz, deixa de ser árbitro, e ele passa a ser o melhor jogador do nosso time. Ele vai para a campanha, ele declarou essa semana. Brandão, contem 100% com o empenho do Flávio Dino na campanha. Meu amigo, tu pode ter certeza que Flávio Dino é bom de campanha. Ele na campanha cresce, e eu não tenho dúvida que o candidato apoiado por ele vencerá a eleição. Acho que o candidato apoiado por Flávio Dino e Lula tem chance, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Mas essa é outra discussão, a gente não vai encerrá-la agora. Deputado, por enquanto, o consenso que a gente percebe nas conversas sobre política, tanto nos bastidores, com conversas de jornalistas mais ligados a essa questão da política, é que essa disputa não vai ser fácil para ninguém, né? Nós temos uma disputa nacional aí, que certamente será travada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E, lógico, né, o presidente Lula tem liderado as pesquisas, mas ele tem chamado a atenção também para a necessidade de que sejam eleitos deputados, principalmente deputados federais, comprometidos realmente com os interesses do país. O senhor acredita que realmente nós teremos uma mudança aí, né, nessa configuração, digamos assim, aí no Congresso Nacional? Tem que ter. A gente não pode mais ter presidente eleito que o teu partido tem 10% do poder legislativo. Como é que tu constrói maioria se o teu partido, que é o maior, tem 10% apenas? Então isso é uma fragilidade do nosso sistema eleitoral. O ideal é que a pessoa, quando for votar, pergunte, vem cá, tu é do lado de quem? Tu apoia o presidente quem? Tu apoia o governador quem? Quem é teu senador? Não existe esse negócio, vota em mim que tá tudo bem. O voto não é na pessoa. O voto deve ser num partido, o voto deve ser num projeto político e também numa pessoa. Também tu não pode desconsiderar as personalidades, as atribuições, os atributos de cada um dos candidatos. Mas quanto mais a gente amadurecer a sociedade nessa direção, melhor será para a gente construir um governante que tenha condições de governar, porque ele precisa ter a maioria no parlamento para poder aprovar as leis, aprovar os programas, aprovar o orçamento. Então, não adianta tu dizer, eu vou votar no Lula, mas vou votar no deputado que é contra o Lula. Não adianta. Vai ficar faltando alguma coisa. Mas isso é um processo de amadurecimento, acho que a gente vai dar um passo além, não será resolvido agora instantaneamente, mas o eleitor consegue separar. Quando tu pega uma votação lá do impeachment, por exemplo, tu consegue perceber quem é de qual lado. Hoje o eleitor acompanha tudo pela rede social, pela cobertura da imprensa. Eu, quando voto uma matéria na Câmara, no outro dia eu recebo dezenas de manifestações nas redes sociais, ou a favor ou contra. E tem que ser assim, a população tem que vigiar e cobrar os seus representantes para a gente ter uma representatividade melhor. Deputado, o senhor falou aí que essa vai ser a primeira eleição sem o grupo do Sarney participando, disputando um cargo majoritário. E há quem diga, inclusive eu faço parte dessa corrente, que a partir dessa eleição o Maranhão passa a viver um novo ciclo de lideranças políticas. E o senhor faz parte dessa nova geração de jovens políticos aí, muito bem articulado, um discurso muito progressista. E eu lhe pergunto, essa nova geração de políticos no Maranhão está preparada, está se preparando de fato para assumir a direção do Estado? É uma nova geração, não é na política, é em todas as áreas. É natural, é alternância de poder, alternância de comando, isso é inevitável. Em alguns casos a pandemia acelera ou diminui. E há mudanças na sociedade como um todo. Eu estou nesse momento dando uma entrevista de forma remota. Isso não era comum há 2 anos antes da pandemia. Então essa adaptação é natural.
não há uma crise de geração, não quer dizer que a nova geração é melhor que a pior. Tem gente boa na nova, tem gente ruim na nova, tem gente boa na antiga geração, tem gente de todo jeito. Então, acho que é menos uma briga de classe ou de geração e é mais uma tendência natural. Que está preparado, eu tenho certeza. Eu já ouvi muitas vezes esse preconceito, até contra a juventude, especialmente na política. Ah, tu não vai dar conta, tu não sabe isso, tu não sabe aquilo. Mas o trabalho depois é quem responde essas críticas, então eu te digo sem medo de errar. O Flávio Dino fez uma ruptura de um ciclo político no Maranhão, tinha que ser numa fase de briga, de porrada, porque tu não faz uma ruptura de um grupo político de 50 anos se não for desse jeito, mas isso passou. Agora a gente tem que decidir o Maranhão do futuro. A gente é um momento, inclusive, de menos briga e mais construção, mais diálogo. O povo mesmo não quer saber de briga de político, de briga de partido, deixa isso para a campanha. Esse é o momento de quem ganhou governar e governar bem. Deputado Rubens Júnior, o senhor falou há pouco sobre a importância das redes sociais nessa contribuição e uma espécie de vigilância dos mandatos. A eleição passada demonstrou que as redes sociais tiveram um papel preponderante, as eleições, sobretudo para a presidência da República, em que as fake news elas tiveram um papel quase que definidor, diria até, para a eleição do atual presidente da República. Na sua concepção, isso poderá se repetir? O Judiciário está preparado para combater a desinformação? O que também o Legislativo tem feito para que isso não se repita nas eleições deste ano? Isso não vai se repetir. Primeiro que não é mais um fenômeno novo. Isso era novidade no mundo. Isso foi marcado a eleição da Grã-Bretanha, isso foi marcado a eleição nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares. Então, de fato, pegou toda a sociedade de surpresa. E os resultados foram trágicos. Só que agora a sociedade está preparada para esse debate. Entre nós mesmos, nós já nos habituamos a não acreditar mais em tudo que chega no WhatsApp, porque chega tanto absurdo que a gente já consegue fazer essa crise, essa separação entre o que é certo e o que é errado. Segundo ponto, o Poder Judiciário já está atento para isso. O próprio TSE já montou várias comissões, vários estudos, já tem decisões judiciais dificultando essa proliferação de fake news. Terceiro, o próprio Poder Legislativo. Vou te antecipar aqui, nos próximos 15 dias, a Câmara dos Deputados irá votar o PL das fake news. Porque como isso era novo nesse formato, nem tinha lei proibindo isso. Tinha lei abstrata, lei genérica. Agora vai ter uma lei específica. O relator, inclusive, é o deputado Orlando Silva. Então, e aí ele está discutindo com todas as bancadas para encontrar o melhor texto para depois encaminhar para o Senado. Então, eu te garanto que a sociedade está mais preparada para poder enfrentar esse grande mal da democracia, que é de fake news. A fake news, inclusive, não alcança apenas a política. Vou te dar um exemplo aqui. Wilson Mateus é o maior empresário do Maranhão, é a maior empresa do Maranhão. Constantemente ele é atacado com fake news. Ou com notícias velhas, ou com notícias mentirosas, que eu não sei o que leva alguém a criar uma mentira para atacar uma empresa que gera emprego e impostos para o Maranhão. Estou dando um exemplo. Há fake news nos grupos de família. Há fake news em alguma parte da imprensa. E o que se agravou? Que com as redes sociais o alcance é maior. Até porque nós sabemos que uma mentira corre bem mais rápido que a verdade. Então, não vai repetir com a mesma intensidade, a sociedade já amadureceu, mas é uma luta permanente que nós temos que combatê-la. Deputado Rubens Pereira Júnior, nós gostaríamos aqui do Contraponto de agradecer a sua participação aqui no programa e fazer um pedido ao senhor. Quando o senhor decidir em qual partido o senhor vai se filiar, dá uma avisadinha aqui para o Contraponto, tá bom? Primeira mão, né? Eu agradeço, pode deixar, assumido o compromisso aí com vocês. E mais uma vez agradecer. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Boa noite.